No último domingo tivemos o primeiro turno da eleição e o resultado foi que teremos um segundo turno nas eleições presidenciais, com Lula e Bolsonaro disputando, e também tivemos a eleição de um Congresso conservador, com uma maioria na Câmara e no Senado alinhados com o atual presidente. Depois que isso aconteceu, na segunda-feira vimos um grande rally do Bovespa, ele subiu 5,54%, e uma queda forte do dólar, de 4,63%, saiu de 5,41 para 5,16. Inclusive, o ETF EWZ, que é uma espécie de Bovespa, uma composição teórica bem parecida, só que negociado em dólar na Bolsa de Nova York, se valorizou 9,85%. Quais foram os motivos dessa subida e também quais as repercussões em outros mercados, que falamos muito de bolsa e não olhamos títulos públicos. É sobre isso que iremos falar nesse vídeo, mostrando inclusive como está o desempenho dos títulos que eu já comprei, pensando na marcação a mercado, e eu vou aproveitar para comprar um outro título, fruto dos acontecimentos que vimos no domingo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero aproveitar para te lembrar sobre a série de vídeos que eu estou fazendo sobre Previdência. Já foram 3 vídeos, o primeiro falando sobre Previdência Pública, o segundo sobre o Fundo Arca Grão, que nós iremos lançar, o terceiro sobre como escolher a sua Previdência, PGBL, VGBL, tabela progressiva, regressiva, resgate ou renda, e o quarto vídeo vai ser na segunda, onde eu vou aplicar 1 milhão do meu capital na Previdência Arca Grão. Se você não viu essa playlist ainda, vai ter um card aparecendo para que você possa começar a assistir esse conteúdo. E pegar o macete que o Lula já está usando. Ele tem 75% do patrimônio dele em previdência privada por uma série de motivos que você descobrirá nessa série. Agora, voltando para o assunto do vídeo em si. Primeiro, quanto a essa questão da movimentação forte da Bolsa que nós vimos nos últimos dias. Logicamente, você não tem como apontar um único motivo para que esse tipo de coisa venha acontecer, já que a movimentação dos ativos no mercado está resumindo todo um contexto no aumento ou diminuição dos preços. De modo que, dependendo da fonte que você usou para se informar, você deve ter visto diferentes teorias. Eu vou colocar aqui um resumo de 4 teorias. A primeira delas é a que fala que o mercado ficou animado com o Lula vencendo o primeiro turno, tendo mais votos do que o atual presidente Jair Bolsonaro, e que isso tem poder de atrair capital lá de fora, da Europa, por exemplo, né, que é mais ideologicamente alinhada com a esquerda, de modo que o que a gente viu de movimentação dos ativos foi um efeito Lula. Essa é a opção A. Eu tendo a não acreditar nessa opção, mas enfim, algumas pessoas colocaram isso. Temos também uma opção B, que é ideologicamente contrária, falando que na verdade o que surpreendeu foi a votação expressiva que o Bolsonaro teve, mais do que no primeiro turno da eleição anterior, e muito diferente do que várias pesquisas apontavam, onde ele não passaria de 40% dos votos, e acabou que ele teve em torno de 43%, deixando o segundo turno totalmente em aberto. Não dá para saber quem vai vencer agora, até porque segundo turno é uma nova eleição. Muita gente que vota no primeiro turno não vai votar no segundo, não comparece, pessoas que não votaram no primeiro acabam votando no segundo. Então esse seria um primeiro motivo dentro dessa teoria B. E o outro é que o Congresso agora é majoritariamente direita. Se a gente for pegar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, que o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados conseguiram eleger, elas passam de 50% em ambas as casas, o que tornaria a vida do Lula na hora de governar mais difícil no sentido de fazer algum tipo de disrupção política, acabando com qualquer tipo de mecanismo, por exemplo, de teto de gastos, querendo alterar reformas trabalhistas que já foram feitas, de modo que o governo dele, se vier a acontecer, se o Lula for eleito, acabaria caminhando mais para o centro e não tanto para a esquerda por conta da força do Congresso. Diante disso, os investidores saíram nas compras animados. Essa é a teoria B. Também temos a teoria C, e eu tenho falado dela há algum tempo, que é o fato de que a gente está tão barato comparado a outras bolsas, e o Brasil está no relativo melhor do que outros países, já fiz até aquele vídeo onde eu falei que só sobrou o Brasil, que diante disso, independentemente do resultado, e aqui eu não estou falando que os dois são iguais, não é isso, mas é que a gente está tão barato que a bolsa vai ter que subir. Ela pode subir mais ou pode subir menos, mas somente para se comparar a mercados internacionais, ela teria que subir no final das contas. Então isso estaria acontecendo agora. É lógico que não vai acontecer por acaso de subir muito no dia seguinte à eleição. E aí que eu coloco a D, que é o pessoal que acredita na A, na B e na C, comprando ao mesmo tempo, que a incerteza agora está menor. Só que essa movimentação que a gente viu de bolsa, ela também acabou acontecendo em outros ativos, como nos títulos públicos, com alguma queda das taxas. Não tão forte assim,
Para quem acompanha aqui o canal, você já viu que eu comprei vários títulos ao longo dos últimos meses. Então vamos olhar agora como é que estão as taxas na movimentação do preço desses títulos na marcação a mercado, para ver se eu estou com ganho ou prejuízo depois do que a gente viu no domingo. Então primeiro, vindo aqui no Tesouro, a gente vê que as taxas ainda estão altas se for comparar com anos anteriores. Então prefixado pagando acima de 11,5%, a Selic paga sempre a Selic do momento, que ainda está em 13,75%, mais um componente de deságio aqui, né, uma pequena parte prefixada, e o Tesouro IPCA+, todos pagando mais de 5,5%, sendo que quanto maior o prazo, acaba sendo um pouquinho maior a taxa se a gente for pegar esses títulos que não têm juros semestrais. Eu comprei bastante nos últimos meses Tesouro IPCA+, e Tesouro prefixado com prazos mais curtos, 2025 e 2026. Vamos dar uma olhada em como é que está a marcação a mercado nesses títulos. Então, olhando aqui pelo valor investido e valor bruto, não teve tanta alteração assim. Lógico que eu já tive momentos onde eu estava perdendo na marcação a mercado e agora eu já estou ganhando alguma coisa em todos os títulos, mas não de forma muito expressiva. Pegando aqui, por exemplo, essa parte que está no Banco Inter, se eu vier aqui para a parte da marcação a mercado, a gente vê que eu contratei taxas de IPCA mais 5,48 e IPCA mais 5,56. E até agora, se eu for anualizar o desempenho que eu tive, eu estaria ganhando IPCA mais 3,55 e IPCA mais 3,53, ou seja, menos do que eu contratei. A gente pode ver isso aqui pelo gráfico. Nós temos aquilo que deveria ser a performance teórica, se rendesse igual um CDB, por exemplo, que não sofre com marcação a mercado, esses movimentos mais fortes, né? Ele só é marcado todo dia com a rentabilidade que ele deve ter, enquanto o título público oscila para cima ou para baixo, dependendo da variação da taxa, que depende da variação da economia e as expectativas quanto à economia no futuro, principalmente capacidade de pagamento do Brasil no futuro. Então, o que a gente vê aqui é que eu estou perdendo a marcação a mercado ainda nesse título, mesmo com alguma queda dos juros. Veja que eu contratei 5,56 e agora o IPCA 2026 ainda está pagando mais do que eu comprei lá, 5,64. Então, mesmo após a diminuição da incerteza, pensando num Congresso mais conservador, menos propenso a disrupções políticas, nós ainda temos taxas atrativas nesse título. Olhando agora o pré-fixado, que já deu um ganho um pouquinho maior a ponto de me fazer realmente ganhar com marcação a mercado. Pré-fixado 2025, que está na corretora Rico. Aqui aparece XP porque é parte do grupo XP. Vindo aqui no pré-fixado, então eu peguei com uma taxa de 12,06. Hoje a taxa dele está em 11,59, então a gente já vê que eu ganhei com marcação a mercado. E se eu fosse anualizar o desempenho que eu tive até agora, ao longo desses 176 dias corridos que aparecem aqui, eu estaria ganhando 13,79 ao ano, mais do que eu contratei. Vejam aqui na curva, aquilo que é o desempenho teórico em azul escuro e o desempenho real que eu tive em azul claro, um pouco acima do que eu estaria ganhando na teoria. Como é que eu vou fazer para ganhar bastante aqui? Eu preciso que as taxas de juros venham a cair e para isso a inflação tem que estar caindo e também, quanto maior o prazo do título, mais interessante é a questão da solidez das contas públicas do Brasil. Será que no longo prazo o Brasil vai explodir com muito gasto para arrecadação menor? Ou vai acontecer o contrário, uma arrecadação estável e gastos mais baixos a ponto de termos superávites consecutivos? Essa é uma pergunta interessante. E aí vamos olhar um pouco dos dados econômicos, porque além da diminuição da incerteza, fruto de um Congresso mais conservador, a gente tem também perspectivas econômicas interessantes. A primeira delas é quanto à inflação. As estimativas estão consecutivamente sendo revistas para baixo, de modo que daqui a pouco o Brasil vai ter uma inflação mais baixa do que a dos Estados Unidos em 12 meses e já tem uma inflação mais baixa do que de boa parte dos países europeus, sendo que lá nós temos o problema da crise energética. E subir os juros não faz com que saia 1 milímetro cúbico a mais de gás das torneiras da Rússia para a Europa. Então, o instrumento clássico para se combater a inflação, ele não tem tanto efeito assim devido à natureza da crise europeia. E aí é lógico que é só uma previsão e previsões mudam constantemente, inclusive essa aqui já foi atualizada 14 vezes, mas o que se espera para o IPCA do final do ano é que ele feche em torno de 5,74, muito abaixo dos mais de 10% que nós tivemos no ano de 2021. Quanto ao PIB, as estimativas indicam um crescimento de 2,7%, mas já tem gente falando em crescimento acima de 3%. Se isso vier a acontecer, a gente vai conseguir crescer mais do que a China esse ano, algo que não acontece aqui no Brasil dentro dos últimos 40 anos. E mais crescimento significa mais arrecadação para o governo, deixando as contas públicas melhores, de modo que a gente deve ver esse ano aquilo que não acontecia desde 2014, um superávit, ou seja, o governo arrecadando mais
do que ele gasta. Sendo que, se você for pegar estimativas do Instituto Fiscal Independente, um órgão que trabalha para o Senado, eles falavam que o Brasil só voltaria a ter superávit primário, isso lá em torno de 2020, 2021, para o ano de 2027. E talvez a gente venha conseguir isso, muito provavelmente, neste ano. E aí, se você pensa em um país crescendo, com uma inflação mais controlada, com juros altos para conter essa inflação, mas que tendem a cair depois que a inflação estiver mais baixa, e com o mundo passando por uma série de efeitos adversos por conta de Rússia e Ucrânia, e também características próprias de cada país, o que nós vemos é que o Brasil ele começou a atrair capital. De modo que hoje, e aí você vê o quanto o mundo está cagado quando isso acontece, o Brasil ele é meio que um porto seguro, bem entre aspas, porque se uma crise estoura lá fora, com certeza a gente vai ser afetado, não deixamos de ser um país emergente. Mas uma prova de que o Brasil está com um controle maior é o fato do câmbio aqui estar mais baixo em comparação com o ano passado, mesmo em um ano onde a gente vê o dólar se fortalecendo em relação a outras moedas por conta de subida de juros na economia americana, que está com juros agora na casa de 3%. E aí, diante de tudo isso que eu falei, observe que as taxas dos títulos públicos ainda estão atrativas, mesmo com o horizonte que está se desenhando para o Brasil interessante. Sobretudo se a gente tiver ainda a continuidade desse cenário de um dólar mais forte internacionalmente, com preços de commodities atrativas também, já que somos um país que exporta commodities. De modo que eu acho que a gente deve ter um 2023 bom, e com isso a bolsa iria subir, mas também teríamos quedas de juros aqui no Brasil. Só que isso não está traduzido ainda nas taxas dos títulos públicos. Como eu mostrei para vocês, em vários títulos que eu comprei ao longo do ano, eu não estou com ganho de marcação a mercado ainda. A taxa está muito parecida ou até um pouquinho mais alta, de modo que aqui eu vou comprar novamente títulos públicos, mas agora eu vou comprar um título que eu não havia comprado ainda. Um Tesouro IPCA+, de prazo longo. Eu vou pegar o 2045. Até abrindo aqui a questão da variação da taxa desse título, a gente vê que ao longo dos últimos 30 dias a taxa caiu. Ó, deu uma subidinha agora, mas está mais baixa do que em quase todo o restante do período desse mês. Olhando em 90 dias, a gente vê que basicamente a mesma coisa acontece, né? Então, estamos num dos períodos de taxas mais baixas dentro dos últimos 3 meses. Agora, se eu olho em um ano, a gente vê que a gente está com uma taxa muito atrativa. Se eu olho em todos os anos, que volta para o início da negociação desse título, lá em 2017, a gente ainda está num dos patamares de taxas mais altas desde que o Tesouro IPCA 2045 é oferecido para o público. E o que eu espero é que a gente tenha um movimento onde essa taxa que está alta, ela venha a cair, igual já aconteceu aqui no passado. Veja, inclusive, né, que a gente está voltando para o ano de 2018, mais ou menos época da eleição, depois de um primeiro turno onde ficou mais clara a vitória do, na época, candidato Jair Bolsonaro, as taxas começaram a cair antes do final do segundo turno, diga-se de passagem, e foram caindo e caíram bastante até praticamente 2020, né? Aí veio a pandemia, as taxas subiram, depois caíram e subiram bastante agora. Então, se um movimento assim aconteceu, o que a gente deve ver no preço foi o que aconteceu lá atrás, uma grande valorização. Desde que esse movimento aconteça. Ele pode não acontecer? Pode. E aí eu vou ficar com um título que vence muito lá na frente, que eu não pretendo carregar até o vencimento, de modo que se eu tiver que vender antes, eu teria um prejuízo na marcação a mercado. Poxa, Bruno, mas por que não carregar até o vencimento? Porque estamos falando de 2045, meus caros. Estamos em 2022 agora, são 23 anos carregando esse título, sendo que durante o caminho muita coisa boa pode aparecer em termos de oportunidade. Sem falar que eu não tenho a mínima ideia de como o Brasil vai estar em 2045. Talvez a moeda nem seja mais o real, já pararam para pensar nisso? Estamos falando de 23 anos à frente, o real tem 28 anos de existência, já perdeu mais de 86% do poder de compra. E repare ainda que essa é a primeira vez nesse ano que eu estou comprando um título de prazo mais longo e eu vou comprar menos do que eu comprei dos outros títulos. Porque em um Tesouro IPCA mais 2026 ou um Tesouro Prefixado 2025, a gente tem pouco tempo até o vencimento. Então, se eu não tiver ganho de marcação a mercado, estiver perdendo o tempo inteiro, eu seguro até o vencimento. Vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos. Agora, quando o título vai vencer daqui a 23 anos, eu vou colocar menos, porque se der errado e se essas taxas começarem a subir e vierem a explodir, porque der uma coisa de muito errado aqui no Brasil, eu vou ter perdido dinheiro. Eu vou realizar esse prejuízo. Por conta disso, eu vou colocar menos. Mas eu vou comprar de toda forma porque esse não é o cenário básico no qual eu acredito. Eu acho que, de fato, o que a gente viu no domingo, em termos da eleição de um Congresso mais à direita, é um sinal
sinal positivo que já foi levemente precificado pelo mercado, mas não totalmente, porque a inflação ainda tem que cair mais, o que eu acho que irá acontecer, os juros têm que começar a cair mais, tem que passar essa época da eleição, porque acontecem muitas promessas eleitoreiras e tem coisa que vai ser só promessa de mais gasto e no final não vai se traduzir em realidade. E também tem toda a incerteza provocada por conjuntura internacional. Há pouco tempo a Coreia do Norte mandou mísseis por cima do Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos fizeram um treinamento também, meio que para dar uma resposta à Coreia do Norte. Você tem tensão entre China e Taiwan, tem conflito entre Rússia e Ucrânia, que longe de estar se arrefecendo, ele está se intensificando agora, com Putin convocando reservistas, fazendo menção ao uso de armas nucleares. Então, tem muita incerteza no mundo. Essa incerteza global, ela não está diminuindo na minha visão, embora a incerteza local, após as eleições, venha a diminuir. Por conta disso, o que eu vou fazer é comprar R$10 mil de Tesouro IPCA mais 2045. Eu já estou aqui na Corretora Rico. Para quem não viu os outros vídeos, 10 mil é metade do que eu estava comprando dos outros títulos toda vez que é comprar, sendo que somando posição IPCA mais 2026 ou prefixado 2025 tem bem mais do que isso no final das contas. Então faço aqui na minha compra, coloco o valor em torno de 10 mil. Como o título ele tem um preço unitário, vocês vejam aqui, valor unitário, e esse valor aqui é um valor que ele vai dar R$1.000 lá em 2045, mas corrigidos pela inflação desde julho de 2002, e não dá para saber quanto vai ser esse valor, porque se eu pegar R$1.000 de julho de 2002 até agora, dá quase R$4.000 por conta de inflação acumulada, mas como ele tem esse valor unitário, você compra unidades e frações do título, de modo que você não consegue investir R$10 mil exatos. Então deu 10.005, coloco para continuar, preencho a minha assinatura eletrônica e pronto, minha ordem foi enviada com sucesso, agora eu sou feliz proprietário de dívida pública nacional com vencimento em 2045, mas, porque acredito que os juros vão cair antes, eu vou poder vender com ganho de marcação a mercado. E aí eu quero saber a sua opinião. Tô fazendo besteira? O Brasil vai explodir? Ou você também acha que os juros irão cair e essa posição vai me gerar ganhos de marcação a mercado no final das contas? Compartilhe aqui nos comentários, espero que tenham gostado desse conteúdo. E também me diga, já que acabamos falando de eleição nesse vídeo, quem você acha que vai ganhar? Vai ser o Lula que vai levar ou vai ser o presidente Jair Bolsonaro? Vejo vocês em um próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.